bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós estamos aqui nesse longo capítulo 7, e ele não é só longo em número de páginas, mas é rico porque cada página tem um ensinamento, tem uma situação que vai nos proporcionar ali não só o conhecimento da história, né, porque é muito mais que um romance, né, a história viva, está sendo narrado os detalhes desses fatos que aconteceram. Então vai nos permitir não só conhecer esses detalhes, mas também refletir sobre eles, fazer uma leitura de como essas personagens evoluíram, né? Visto que são conhecidos aí do cristianismo primitivo. Então, tudo isso serve, obviamente, de incentivo na nossa trajetória evolutiva, na nossa trajetória de espíritos que desejam, que estão desejando se transformar para melhor. Então, ver essas histórias das situações que esses espíritos faziam, como eles agiam e como eles passaram a agir, falando aqui especificamente nesse momento de Saulo. Nós estamos aqui numa parte desse longo capítulo, como disse, que está mostrando aqui um pouco da energia com que Saulo atuava, né? Como que a energia que ele empregava nesse seu propósito de defender a lei mosaica, acreditando cegamente que Jesus e os seus seguidores eram contraditores, eram pessoas, né, pessoas que vieram para perverter a lei, o sagrado. Então a gente vai perceber que não era a crueldade, era um traço marcante, era característica do tempo. Então, ele fez aliança com Roma, né? Com os romanos. E quando a gente estuda um pouco, a gente percebe que a característica, o traço, o traço assim, o perfil de personalidade marcante dos romanos, sobretudo dos soldados, porque Roma chegou ao auge, ao apogeu de toda a liderança através do que? Do seu exército. Ela conseguiu chegar como a maior nação dessa época, dominando, conquistando pela espada, pela força, através dos seus exércitos. Então, assim, os soldados romanos, eles eram tudo menos compassivos, menos sensíveis, eram violentos e brutos, e isso era característica marcante da época, né? E Saulo estava aliado com eles, pediu reforços para eles nesse sentido, para fazer as suas investidas, as suas perquirições em torno ali dos seguidores de Jesus nessa época. Então, como a gente vai ver aqui, essas inquirições, essas investigações, elas eram feitas bem à moda romana mesmo, nada de gentileza, nada de humanização, nada de... não existia isso, né? Primeiro bate, depois pergunta, tipo assim, né? Então, a força ela vinha já intimidando para depois saber se os fatos, se sim, se não, se era, se não era o que eles achavam que fosse. Então, no caso aqui, né, eles estavam querendo saber se as pessoas eram contraditoras da lei de Moisés porque seguiam ao Cristo. Então, era isso. Antes de chegar perguntando isso, já chegava tipo afirmando e já chegava com violência, para depois se perceber se era caso, né, de
levar preso e dar continuidade nos procedimentos, nos processos que achasse que fosse viável nesse caso, ou dispensar, né? Então, sempre a primeira investida era violenta. E assim, nós vamos começar o capítulo de hoje, até nos lembrando do que aconteceu na final da semana passada, né, no finalzinho do capítulo, quando nós lemos ali que essa violência era tal, né, antes de Saulo sair ali da casa do caminho, Samônio, que era aquele antigo fariseu judeu, amigo de Gamaliel, que estava leproso, quando viu ali Simão Pedro sendo levado, todo mundo muito triste, as crianças, os velhinhos, todos ali muito doloridos e tristes de verem ali Simão sendo conduzido, esse Samônio teve a coragem, né, de falar ali umas verdades. E falou muitas coisas. Foi açoitado, né? Levou ali algumas bastonadas, mesmo sendo idoso e doente. As crianças ali chorando, vendo Simão sendo conduzido. Então foi uma cena, no meio de tanta violência, percebemos ali que houve esse momento que chegou até a tocar um pouco o coração de Saulo. Ele vê aquelas pessoas tão indefesas, se sentindo totalmente vulneráveis de ver aquele seu protetor, né, que no caso Simão Pedro, sendo conduzido ali e sem oferecer a menor resistência. Então o quadro foi realmente eternecedor. E ali nós também, no final do capítulo, nós vimos que a partir da prisão de Pedro, de João e de Tiago, de Filipe, na verdade, né? Tiago ele foi liberado, como vimos a semana passada, porque ele foi visto ali fazendo as orações, sinceramente, bem à maneira como os seguidores da lei mosaica faziam, né? Ele tinha isso muito forte dentro dele, sincero, né? E Saulo, vendo nessa demonstração de fé a lei de Moisés, deixou que ele permanecesse em liberdade e não levou preso, por esse motivo, né? Mas os outros foram presos, né? E a partir dessas prisões, ele deixou uma determinação que era, olha, saiam à busca de tudo e de todos, e qualquer atitude suspeita já vão para cima. Se for um seguidor de Jesus, já leva preso. Então, né, a gente terminou o capítulo passado mostrando como exemplo dessas perseguições, né? Que o que aconteceu? Com essas perseguições, as pessoas começaram um verdadeiro êxodo, né? Então as pessoas ficaram com medo, começaram a sair embora para outras cidades, para outras regiões, com medo dessas perseguições, né? E todo mundo, era uma coisa assim, tu estava andando na rua, seria abordado, e a abordagem era como eu falei no começo, né? Já chega, não era uma abordagem educada, né? Vamos averiguar. Não, já chegavam ali com uma situação. E aí mostrou, né, a título de ilustração de como era, Emmanuel nos mostra que como um exemplo, né? Pegar uma mulher que ia passando e a abordaram, né? E começam ali a fazer várias inquirições, várias perguntas, e ela estava ali com medo, mas na verdade ela fala que ela estava indo ali, né, na Casa do Caminho. Ela disse que ela estava indo ali para buscar remédio para um filhinho doente, né? Então ela nega que ela participava das assembleias, ela fala que ela só foi ali para pegar um remédio, mais nada. Então o que acontece? Diante disso, como ela
disse ali que ela não participava das assembleias, mas ela só estava ali, vamos dizer assim, recebendo uma assistência, ela foi liberada, mas não sem antes, veja, né, o rigor. Mesmo ela dizendo que não participava, só o fato de ir lá receber assistência, eles já aplicavam um castigo, né? Então, olha, o último parágrafo que nós lemos, né, foi ela respondendo, essa mulher, né, respondendo que ela foi ali na casa de Simão para buscar um remédio para o filhinho doente, e que ela negou, né, que ela participasse ali das assembleias. E aí o soldado, o que ele responde, né? Foi o último parágrafo que lemos a semana passada. Ele responde assim: muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda ao regulamento que se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. E vocês, eu trago aqui, não sei se vocês sabem, né? Emmanuel muito erudito com as suas palavras, nem sempre a gente são palavras que não são muito usuais no nosso vocabulário cotidiano, né, do dia a dia. Então é sempre bom quando a gente vai ler as lições de Emmanuel ter um dicionário ali do lado para a gente entender. Então, chanfalho aqui, no caso, seria uma espada enferrujada, né, que eles usavam, uma espada velha e enferrujada, que eu imagino que eles usavam ali. Mas esses golpes não seriam golpes cortantes, né? Porque se ele mandou ela embora em paz, né? Não sem antes tomar uns golpes de chanfalho, quer dizer, de ela ser ela ser espancada, digamos assim, com uma espada. Chanfalho seria uma espada velha enferrujada, mas não na forma cortante, porque se fosse na forma... Primeiro que uma espada velha enferrujada, ela nem corta, né? A lâmina dela não corta. Então, não, eu imagino que seria usada como se fosse um chinelo, uma palmatória, alguma coisa assim, né? Para poder não causar letalidade. Porque se fosse uma espada afiada, tomar alguns golpes de espada, a mulher ia, né? Não tem como, seria letal, ela ia morrer. E aqui, a ideia aqui não é isso, era ferir, né? Então, olha, mandou que se aplicasse esses golpes de chanfalho. E, continuando a leitura, né? Era inútil resistir. Naquele tribunal singular, ou seja, só eles faziam aquilo, né? Ninguém mais, nenhum tribunal agia com tamanha crueldade. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos, né? Então, todo tipo de violência. Então, todas aqui são violências, né? Então, dá resposta. Então, eles perguntavam, o que você está fazendo? Dependendo do que eles respondessem, eles tinham ali a liberdade de, na hora, decidir o que aplicar, né? Então, se eles decidissem que ia ser o açoite, era chicote. Se decidisse que seria o chanfalho, como vimos aí o caso dessa mulher, eles usavam essa espada velha enferrujada para usar como se fosse, sei lá, uma palmatória, um chinelo, alguma coisa assim para, né, bater, né, na pessoa. Bastonada é bastão, um pedaço de madeira, alguma coisa assim, né? Macerações e os apupos. Macerações seriam torturas, né, físicas, de aperto, de puxões, coisas assim nesse sentido, né? E os apupos, acho que tá mais no campo, fisicamente falando, seria talvez mais brando, mas tá mais no campo moral, que seria os xingamentos. Isso sempre acompanhava, com certeza, né? Eram os xingamentos, eram as zombarias, as vaias, as humilhações, né? É isso.
Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar Expurgo de Jerusalém. Então, Expurgo, né? Então era o lugar onde eles ficavam ali. Então eram tratados como um verdadeiro lixo mesmo, essas pessoas que eram presas, capturadas ali, presas, porque simplesmente pelo fato de terem as suas crenças, né? Então eles chamavam de Expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual tinha vigilância constante das autoridades administrativas. Encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do Sinédrio. Então, ali ele zelava demais pelo Sinédrio. Ele estava, de fato e verdadeiramente, achando que ele estava fazendo um excelente trabalho à causa que ele julgava justa, que eram as causas ali do Sinédrio, né? Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na Igreja Modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu, dando mostras de profundo abatimento. Veja que Gamaliel, depois nós vamos entender. Vamos acompanhando aqui as dicas que o Emmanuel está dando para a gente. Ele está abatido, mas vamos lembrar que ele foi lá, na Casa do Caminho, ele viu os trabalhos que eram feitos lá, ele encontrou o seu amigo, que era o Samônio, que era um fariseu respeitabilíssimo, né? Naquelas condições, a fala de Samônio mexeu demais com ele, e mais do que isso, ele que era um homem muito ponderado, né? Ponderado ele era. O que faz uma pessoa ponderada? A pessoa ponderada não toma decisões precipitadamente, só num golpe de vista, ou eu acho, numa evidência aparente, né? A pessoa ponderada, ela vai se inteirar melhor das coisas. Então, olha, veja, ele era tão ponderado que ele foi lá ver, foi sentir, observou, ouviu e saiu de lá com os escritos do Evangelho de Mateus, uma cópia que foi concedida a ele por Pedro para que ele lesse as coisas, os feitos de Jesus, e ele tirasse as conclusões. Então ele sai com aquilo e, obviamente, ponderado como era, ele certamente devia, se já não estava debruçado completamente, ele estava se debruçando sobre esses escritos. Então vamos ver aqui por que Emmanuel, né? Vamos acompanhando. Emmanuel fala aqui, olha, que ele compareceu dando mostras de profundo abatimento, ou seja, alguma coisa está acontecendo no mundo íntimo de Gamaliel. Ele está alguma coisa ali na sua intimidade, no seu ser, no seu íntimo, na sua alma, está acontecendo a ponto de abatê-lo. Vamos continuar aqui acompanhando essa leitura. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, assim como nós vimos no interrogatório de Estevão, né? Então, as pessoas do povo, aqueles que poderiam fazer voz aos acusados, esses não podiam entrar para assistir, né? Então, eles não obtendo permissão de ingresso, ou seja, não podiam entrar, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio. Debalde aplicavam-lhe bastonadas à torta e à direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. Olha, então eles ficaram destemidos, né? E não podiam entrar, mas ficaram ali tomando as praças, e mesmo eles sendo
é, mesmo eles sendo violentamente castigados ali para sair, eles não saíam, eles continuavam, né? O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Então a gente já imagina quanta gente, era muita gente, né? Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas, centenas, gente, centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados o que somente vinha a agravar a revolta e a desesperação de muitos. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro. Exigiam em tumulto a sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. Então veja, né? O povo, quando descobre o seu poder, desde sempre, em todas as épocas da história, né? O povo, quando descobre que ele tem voz, ele se junta e fala alto. Era o que estava acontecendo aqui. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás, esse Anás é o mesmo que pediu ali a condenação de Jesus, né? Anás e Caifás. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Então, na verdade, o nome, né, do Anás aqui seria Alexandre. Talvez Anás era o sobrenome, alguma coisa assim. Saulo, de vez em quando, respondia a um que outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente, no fundo da sala, humildes, olha de novo a palavra, que acompanhava sempre o Estevão, olha, humildes, serenos, esta é a palavra, no banco dos criminosos comuns. Serenidade, algo que aquele que passa com Jesus, com fé e confiança e a certeza que Jesus está ao seu lado, por mais atroz que seja o sofrimento, a provação, a expiação, ele passa com serenidade. A gente percebe isso, né? Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos, e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular, antes de iniciarem os trabalhos. Então, Gamaliel conversa com o sumo sacerdote e ele chama Saulo para conversar também. Olha. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno, que até emociona. Tô lendo aqui e me contendo para não ficar assim emocionada, gente, porque veja, né? Já temos as pistas ali. Gamaliel vai querer ali, olha, Emmanuel acabou de dizer, ele vai tomar as dores, ele vai advogar a favor dos discípulos do Nazareno. Ele vai funcionar ali como um advogado de defesa de Simão Pedro, João e Felipe, né? Então vamos continuar essa leitura. Esse livro, gente, é de arrepiar. Vamos lá. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. Então veja, né? É muito prudente, cauteloso, sensato, né? Então ele quer saber qual a sentença a ser proposta. Então vamos ver a resposta de Saulo. Sendo eles galileus,
disse Saulo, enfático da sua autoridade. Não lhe será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos 3, com a de Estevão pelo apedrejamento. Então, na verdade, como eles eram galileus, e a gente, quando estuda e vê como que os galileus ali eram muito, como vou dizer, desvalorizados entre os judeus, né, na época, eles não tinham nada, não tinham direito nenhum, né? Simplesmente pelo fato de ser galileu já não tinha direito de defesa. O que foi conferido a Estevão. Estevão tinha, porque Estevão, ele não era galileu. Estevão, ele era grego, né? Ele era da Corinto, né? Ele era um judeu que nasceu em Corinto. Então vamos lá. Então ele diz, vou propor a morte dos 3, né? Então Saulo fala, bom, pelo fato de ser galileu não tem nem direito de defesa. Então se não tem direito de defesa, eu já vou pedir a morte de todo mundo, né? Por apedrejamento. Que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarcense. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. Acredito que, se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Veja, né? Palavra, essa expressão, teremos o prestígio do judaísmo. Veja que expressão mais orgulhosa. Então aqui, né? O prestígio do judaísmo, ele estava mais preocupado com o prestígio do judaísmo do que com fazer a justiça ou não fazer a justiça. Está certo ou não está certo? É demais ou não é? A preocupação dele era o prestígio do judaísmo. Ou seja, não importa se a causa é justa ou não. Então, é um traço muito marcante. E quando a gente lê isso aqui, a gente tem que não é apontar o dedo para o Saulo e falar, olha só como ele era, esse Saulo, ele era terrível. Porque quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tive essa reação, acho que até natural, né, da gente ficar com raiva, né, de ver essa postura. Mas depois que a gente, né, começa a estudar mais, vive mais, começa a aprender mais sobre a doutrina e pega esse livro outras vezes e começa a estudar mais sobre ele, a gente vai perceber, ao invés de tirar de uma frase dessa aqui, né, ao invés de tirar de uma frase como essa, o julgamento do orgulho, é olhar para nós mesmos e observarmos quantas vezes, às vezes tomamos alguma atitude, mas porque aquilo que a gente acredita, né, aquela postura, aquele cargo, sei lá, para não ver aquilo ali abalado, né? Ou seja, por um prestígio de alguma coisa, de alguma ideia que a gente é conhecido por defender, né? Algum interesse que a gente tenha em algum cargo, em algum trabalho, em alguma coisa, enfim. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, comete injustiças, achando que estamos fazendo a coisa certa, mas na verdade é o orgulho que está por trás. Então, é importante a gente fazer essa análise antes de ficarmos acusando a Saulo, né? Porque a partir do momento que ele faz essa autoanálise em relação a ele consegue mudar. E às vezes nós passamos aí quantas encarnações e não conseguimos fazer uma análise assim para perceber o que move as nossas atitudes, né? Seria um orgulho, né? Ou não? Então vamos ver aqui o que o Gamaliel vai dizer para ele. Já está dando o nosso horário. Olha, entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade,
Devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender estes homens da pena de morte. Olha que ele vai, ele vai mexer, ele vai mexer no sentimento de Saulo. Ele fala, praticamente ele vai dizer assim, olha, te conheço desde criança, você não é um homem mau, né? Então, a tua formação espiritual eu conheço. Então é por isso que eu vou defender esses homens. E aqui nós vamos parar, porque já deu nosso tempo, né? É, e nós vamos perceber aí, vamos ver a reação de Saulo, porque Gamaliel toca ali, lá no íntimo dele, né? Vai mexer ali no seu espírito. Veja que sem violência, né? Ele vai apelar para o espírito do doutor da lei. E ficamos então por aqui. Vamos acompanhando. Próxima semana continuaremos com a leitura dessa história aqui empolgante, maravilhosa. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus, uma ótima semana.